interessado em você, e você escapa da atenção e do cuidado de Deus, e aí você grita: meu Deus, por que você me abandonou? Essa oração de Jesus, se nós fizéssemos o que muita gente equivocadamente faz, de pegar um texto da Bíblia, apenas um versículo, uma porção pequena da Escritura, e dessa porção pequena, desse pequeno texto, desse versículo único, construir um monte de teorias, entregar-se a um sem número de deduções ou derivações que não procedem necessariamente, nós olharíamos para esse grito de Jesus como um testemunho e uma confissão de absoluto fracasso na sua relação com Deus. Graças a Deus, entretanto, que esta fala de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Esse grito desesperado, agônico, de profundo sofrimento, não é a única oração que Jesus fez. E não é o quadro completo. Então, quando eu leio: Deus meu, por que me desamparaste? E eu me identifico com essa fala de Jesus, porque experimento na minha vida de oração, na minha caminhada espiritual, na minha devoção, não uma, nem duas, nem poucas vezes, mas quase como um padrão, a sensação de estar falando sozinho, eu digo: entendo, é isso aí. Pretensiosamente e petulantemente, é como se eu dissesse para Jesus: eu te entendo, Jesus, eu sei exatamente o que você está sentindo. Quer dizer, é claro que não, mas eu sei o que é essa sensação. E convivo pastoralmente com muita gente que me confessa isso. Muita gente para quem a vida de oração é pobre, é aquém do que poderia e deveria ser. Por quê? Por medo dessa sensação. Então já nem oro, que é para não me decepcionar, não me frustrar e não me desesperar. Eu já nem oro. Eu confio em Deus e nem oro. Sabe quando você está no alto e o papai diz: pula, papai te segura. Você não duvida que o papai vai te segurar, né? Que a mamãe vai te segurar, que o vovô vai te segurar. Pula, pode vir. Mas esse tempo entre o chão firme e o colo do papai, da mamãe, da vovó, tem um mal-estar. É aqui que a oração acontece. Aqui você está em terra firme. No colo você está no lugar mais seguro. Mas é aqui no intervalo que a gente, numa fração de tempo, diz: por que você me abandonou? Eu estou em queda livre. Por que você me desamparou? É aqui que a oração acontece. E aí o que eu aprendo? Aprendo 3 coisas. A primeira delas é que é na oração que nós nos lembramos ou somos lembrados
e repetimos a nós mesmos, ou o Espírito Santo de Deus nos diz, que não é verdade, que fomos abandonados e que estamos desamparados. É na oração que as verdades mais profundas que sustentam a nossa relação com Deus ganham densidade no nosso coração. Se você lê os evangelhos, não há dúvida alguma que Jesus sabia que seria crucificado. Ele diz aos seus discípulos: estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, julgado e condenado, eu vou ser morto. Tenho certeza disso. Ele diz aos seus discípulos: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E João comenta dizendo, no capítulo 12, que Jesus disse isso numa referência à morte que haveria de sofrer. Ele diz: eu vou ser levantado da terra, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu sei disso. Então Jesus sabia. Aqui no vão, entre a terra firme e o colo, é aqui que tem o grito da oração do desamparo, e que o Espírito Santo diz: você sabia disso? E Jesus diz: eu sabia, eu sei. Jesus sabia que seria ressuscitado, que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse aos discípulos, eu vou ser preso, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser morto e ressuscitarei ao terceiro dia. Ele sabia. Em sua oração a Deus, no capítulo 12 de João eu estou ainda, ele diz assim: glorifica-me, glorifica o teu filho. E Deus o Pai lhe responde dizendo: eu já te glorifiquei. Eu já te glorifiquei. E os discípulos comentam entre si: o que foi isso? Foi um trovão? Não, foi um anjo que falou com ele. Jesus sabia. No capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele está fazendo aquela lindíssima oração chamada sacerdotal, ele diz: devolve a mim a glória que eu tinha contigo antes de vir revelar o teu nome aos homens. Ele confia nisso, ele sabe disso. Mas é aqui no vão, nessa oração, nesse derramar de coração, que as verdades mais profundas da nossa relação com Deus são afirmadas, reafirmadas e relembradas ao nosso coração. Deus meu, por que me desamparaste? E Deus diz: jamais. Você é meu filho amado. Você é ovelha minha. Você está na palma da minha mão. Jesus diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Estão na minha mão. E o Pai, que é maior do que eu, ainda segura. É aí que você está, Ed. Você não está abandonado. O meu Espírito habita em você. Você não está abandonado e desamparado. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quantos tinha de manhã quando você acordou e quantos terão à noite ao você se deitar. Eu sei. Eu sei o seu nome. Eu sei o que você vai falar antes mesmo de você formular o seu pensamento. Não chegou nem no seu pensamento, eu já sei que você vai falar. Eu te conheço. Não tem como você escapar da minha presença. Se você quiser ir para o sul, para o norte, para cima, para baixo, para qual lado você for, onde você estiver, a minha mão vai te sustentar. Você está na palma da minha mão. Queria dizer para você, Ed, que eu gravei o seu nome como uma tatuagem na palma da minha mão. É aqui no vão que eu ouço isso. Deus dizendo isso para mim.
Você não está sozinho. Jamais te abandonarei, porque aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É aqui no vão que o Espírito Santo de Deus traz para o meu coração as verdades mais profundas e as promessas de Deus para a minha vida. É aqui nesse vão, no meu grito de desamparo, de desespero, de abandono, que eu ganho a perspectiva da cena toda. Hoje, às 9h, o pastor Kenner nos instruiu falando de um tempo verbal da língua grega, que é o auristo. Ele nos explicou que é um tempo verbal que não tem passado, presente e futuro. O auristo é a realidade completa. É aqui, no vão, que Deus me revela o auristo da minha vida e da minha experiência com Ele. A cena completa. É aqui no vão que passa um filme. Imagina esse filme. Uma fração, assim, num estalar de dedo, passa um filme na consciência de Jesus, na memória de Jesus. O anjo anunciando a Maria, Maria grávida, Jesus no ventre, nasce, é levado ao templo, Simeão o pega no colo, faz a sua oração, aí ele vai para o templo, discute com os doutores da lei, o pai e a mãe chegam, onde é que você estava, menino? Eu estava na casa do meu pai. Aí vai passando o filme, aí ele é preso, está no Getsemane, e aí Jesus é crucificado, e aí tiram ele da cruz, colocam num túmulo, e daqui a pouco ele é ressuscitado, o túmulo está vazio. Tem uma descrição bíblica tão maravilhosa que o lenço que cobria o rosto de Jesus, Jesus dobra o lenço antes de sair do túmulo. Ele dobra, ele não levanta lá, tira as faixas, não, ele dobra. É de uma riqueza e de uma beleza extraordinária. O lenço está dobrado. Aí Jesus vai no jardim, conversa com Maria Madalena, aí ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, aí os discípulos estão numa casa, portas fechadas, todo mundo com medo, ele entra, atravessa a parede, sei lá o que Jesus faz, se ele é o Capitão Kirk, ou se ele atravessa a parede, não sei. Paz. E os discípulos com aqueles olhos arregalados e maravilhados. É aqui no vão que o filme todo passa. O auristo. A cena completa. Quem olha só aquela cruz diz, ali está um fracassado. Ali está um derrotado. Mas quem vê a cena inteira, quem vê a cena no auristo diz assim, essa é a história mais maravilhosa e de maior vitória que todo esse universo criado por Deus conhece. O Deus que por amor se entrega à cruz e vence a morte na ressurreição e nos promete ressurreição a todos. Isso é vitória. É aqui nesse vão. Quando você olha José vendido pelos irmãos, fracasso. Aí ele chega no Egito, se torna homem de confiança de um oficial egípcio. Vitória. Sucesso. Aí a mulher do oficial se encanta com José, tenta seduzi-lo, e ele diz, não posso trair a confiança de Deus, não posso trair a confiança do seu marido, você é a mulher dele, não é minha, e foge, mas ela fica com a capa de José. E quando o marido chega em casa, diz, esse seu homem de confiança tentou me seduzir, e José é jogado numa prisão. Fracasso. Aí na prisão ele sonha, sai da prisão para interpretar um sonho que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar, que o faraó sonhou com vaca magra, vaca gorda.
E o faraó transforma José no seu homem de confiança. Do homem de confiança de uma casa, ele se torna o homem de confiança do faraó e cuida de toda uma nação. Sucesso. Não fique avaliando a sua vida com sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso. Conta negativa, conta positiva. Ufa, paguei a luz esse mês. Mês que vem, Deus me abandonou. No outro mês, Deus se lembrou de mim. Aí você vai viver um bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, e a sua vida vai ser um inferno. Não fique presa nesse momento aí em que você foi vendida pelos seus irmãos como escrava para o Egito. Grite aqui no vão para você enxergar a cena toda. Aí você tem um Saulo de Tarso, dentro de um cesto, sendo descido pela muralha da cidade de Damasco. Bate no chão e sai correndo no meio da noite sozinho, porque tem um pessoal que decidiu não comer e não beber nada antes de matá-lo. E ele foge. Fracasso. Aí você encontra Saulo plantando igrejas, expandindo o evangelho e o testemunho da ressurreição. Sucesso. Aí Nero, o louco, taca fogo em Roma e diz que foram os cristãos orquestrados por Saulo de Tarso, Paulo apóstolo. Fracasso. Mas aí o tempo passa e alguém já disse que hoje nós chamamos os nossos cachorros de Nero e os nossos filhos de Paulo. É aqui no vão que a gente enxerga a cena toda. É aqui no vão que a gente recebe força, sustentação, acolhimento, amparo, abraço, para aguentar o intervalo de tempo entre o grito de aflição e a cena completada. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro, mas para nós tem. Nós temos um mês. Hoje é que dia? Hoje é dia 2. Meu Deus, ainda tem um mês inteiro. E a minha conta já está negativa. Pastor, eu queria viver nesse auristo aí. Porque o meu passado, presente e futuro está contra mim. A gente tem passado, presente e futuro. Mas aí Deus vem para você e diz assim: segura a sua onda. Calma. Calma. Não desce da cruz. Tem ressurreição. Fica aí. Não blasfeme. Não negocie. Não abra mão da sua integridade, do seu caráter, da sua santidade. Não pague o mal com o mal. Não esbraveje. Não amaldiçoe. Não aceite um atalho para você sair desse lugar que você está. Fica na cruz, porque tem ressurreição. Eu te sustento aí, eu te seguro aí. Fica aí, eu estou com você. Qual é a última fala de Jesus? Abba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os que esperam no Senhor, quer completar? Esse daí são os que confiam, viu? Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Eu acho uma coisa linda que glorifica o céu, quando tem alguém dizendo: eu estou no desamparo e no abandono, não estou aguentando mais, Deus não se manifesta, mas a minha boca canta louvores a Deus. Eu acho de um
impacto no mundo espiritual o testemunho daqueles homens que dizem assim: nós vamos para a fornalha e Deus vai nos livrar, mas se não livrar também tudo bem. A gente morre lá queimado, mas o nome do nosso Deus nós não escandalizamos, não blasfemamos contra Ele e não deixamos de confiar nele, porque Deus nos ama e nós somos dele. É de uma grandeza quando alguém, no meio de uma situação em que parece derrota e fracasso, sentindo-se abandonado e desamparado, não se abala. Não se ouve uma palavra de murmuração, não se ouve uma palavra de acusação, de transferência de responsabilidades, não se ouve justificação, só se ouve o seguinte: agora eu espero em Deus. Agora eu estou no alto da cruz, mas eu sei que vem ressurreição. Eu vou ficar aqui e vou glorificar a Deus estando aqui. Então eu queria orar com você. Se você diz assim: entendi, Ed, eu sei exatamente o que você está falando, porque é assim que eu estou me sentindo exatamente agora. Antes de irmos para a mesa do Senhor, eu queria te dar a oportunidade de se levantar e vir até aqui à frente e dizer: pessoal, eu estou em queda livre. E você abrir o seu coração e dar a oportunidade da sua igreja interceder por você. Mais do que isso, é um ato de coragem. É um ato de coragem seu, mas eu queria dizer que eu não pedi licença para ninguém para fazer isso, mas é um ato de coragem nosso. Porque se você estiver aqui e eu souber quem você é, eu vou ter que ir até você e dizer: o que foi, irmão? Posso ajudar? Eu vim aqui dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha. É hora do seu pequeno grupo, é hora da sua amiga, do seu amigo, é hora do seu companheiro de ministério. Nós servimos, um toca baixo, o outro toca teclado, só que um está em queda livre, o outro não sabe. E a gente perde a oportunidade de interceder e de abençoar e ser resposta de oração. A oração não é um ato de terceirizar para Deus. É um ato de engajamento, de compromisso, em que ao orar eu digo: Senhor, usa-me para ser resposta da oração que eu estou fazendo. Melhor seria se você não se levantasse, ficasse aí na sua dor, na sua queda livre, e não viesse aqui à frente para não nos responsabilizar por você. Seria legal. Aí a gente vai para o feriado de carnaval de boas. Mas isso significaria que nós estamos brincando de oração. E que nós não estamos de verdade nesse negócio que chama igreja. Então vamos ficar em pé e pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deus nosso Pai, estamos agora no vão, clamando ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça. Na confiança de que não estamos sozinhos, não estamos desamparados nem abandonados. Mas isso que é verdade não é a nossa verdade. Não é a verdade de muitos corações, dos nossos irmãos e irmãs, que te buscam sem forças, que te buscam em desespero, que clamam por socorro,
E nós nos juntamos como igreja tua. Clamamos por eles. E nos oferecemos como respostas a essas orações. Sopra o teu Espírito Santo sobre nós, como comunidade, como grande família. Não permita, Senhor, que sejamos um auditório de anônimos, um coletivo de eu. Faze de nós um nós. Sopra o teu Espírito Santo e aviva-nos enquanto oramos. Implica-nos, Senhor. Dá-nos a experiência de ser família e comunidade. Dá-nos a experiência da mutualidade. Dá-nos o privilégio, Senhor, de repartir, dar, doar o tempo, a presença, o abraço. Tão difícil para nós, Senhor. Tira os nossos olhos das nossas próprias dores e traz o teu socorro, especialmente aqueles que a ti clamam. Sussurra no seu coração as tuas promessas mais lindas. Sustenta-os nesse vão, para que não sejam abalados. Fortalece-os, Senhor. Deixa-os perceber como o Senhor age, trabalha, como o Senhor cuida das circunstâncias, como o Senhor não está ausente, como o Senhor não está omisso. Abre os olhos para que te vejam. Abre os olhos para que enxerguem os teus caminhos no meio da tempestade e da tormenta. Abre os olhos para que vejam os teus anjos acampados ao seu redor. Coloca no seu coração um novo cântico. Tira as suas vestes cinzentas e dá roupa de festa. Transforma, Senhor, o seu pranto em dança, em louvor, em glória para o teu nome. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo entre nós nesta manhã e há de fazer em nós, através de nós e por nós, em resposta à nossa súplica e ao nosso clamor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que estamos seguros na palma de tua mão. E assim queremos viver. E te pedimos que sejamos despedidos com esta convicção profunda que só o teu Espírito Santo pode gerar em cada um de nós. Traz alívio, paz, alegria, para o nosso bem, ó Pai, e para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus.